Imagine que você acabou de atender um paciente com um abscesso perianal. Você se sente seguro em definir o diagnóstico com base apenas na história e no exame físico? Ou você acha que devemos complementar esse diagnóstico com algum método de imagem? Em relação ao tratamento, você acha possível realizar o tratamento numa unidade básica de saúde ou num pronto-socorro, num hospital de pequeno porte? Ou devemos sempre referenciar esse paciente a um hospital terciário? Essas dúvidas e outras mais sobre o abscesso perianal eu vou tentar esclarecer agora. O meu nome é Carlos Henrique Marques dos Santos, eu sou médico coloproctologista e atuo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho trabalhado na graduação, na formação de médicos, de cirurgiões gerais e de coloproctologistas já há muitos anos. O abscesso perianal, ele quase sempre será diagnosticado apenas com história e exame físico. A história ela é muito típica, né? O paciente nos conta que percebeu uma tumoração perianal, uma nodulação perianal e que vem aumentando de volume, e essa nodulação é dolorosa e com o passar das horas, dos dias, a dor aumenta de intensidade. É possível que esse paciente tenha febre e, dependendo do tempo de evolução, é possível até que ele tenha observado vazamento de pulso. Normalmente isso acontece depois de 3, 4 dias de evolução. Então, frente a essa história, nós vamos examinar o paciente e vamos, já na inspeção, vamos nos deparar com os sinais flogísticos, um aumento de volume perianal, hiperemiado, doloroso ao toque, quando nós tocamos superficialmente, o paciente tem dor, há aumento de temperatura, e isso então define o diagnóstico do abscesso perianal. Podemos partir para o tratamento. Só que esse exame físico que eu te contei é de um abscesso superficial, nem sempre ele é superficial. Podemos encontrar abscessos mais altos, mais craniais, e aí, ao toque retal, nós iremos perceber um abaulamento em uma das paredes do reto, e esse abaulamento, quando nós tocamos, é extremamente doloroso. Pode haver também aumento de temperatura. Então aí definimos o diagnóstico de um abscesso mais alto. Mas se houver dúvida, e em algumas situações nós temos dúvida, aí sim nós podemos lançar mão de métodos de imagem. Teríamos basicamente como opções a ressonância magnética de pelve, a tomografia computadorizada e o ultrassom. Esses 3 métodos, eles não foram comparados entre si, para que a gente pudesse estabelecer qual o ideal. Mas analisando separadamente, que são os dados disponíveis, parece que a ressonância é o método superior, porque tem boa sensibilidade e especificidade, portanto, ajuda, contribui para o diagnóstico e tem a vantagem de não expor o paciente à radiação ionizante. Em segundo lugar, viria a tomografia, que também é um bom método, tem a desvantagem de utilizar radiação ionizante. Mas por que a gente tem que valorizar a tomografia? Porque é um exame muito mais disponível do que ressonância. A maioria dos hospitais vai ter tomografia, nem todos os hospitais dispõem de ressonância. E o ultrassom, o método é válido, porém ele depende muito do equipamento que está sendo utilizado e depende também de quem executa o exame, da experiência de quem executa o exame. Então, esses 2 métodos diagnósticos, história clínica e exame físico, eles são, quando nós buscamos na literatura aquele respaldo, né, para nos indicar se estamos tomando uma conduta adequada ou não, observamos que é 1C. História clínica e exame físico são 1C. O que significa o 1? É o grau de recomendação para uma conduta, seja conduta diagnóstica ou terapêutica. Nós temos basicamente recomendação 1, que é algo fortemente recomendável, e 2, algo que é fracamente recomendável.
Então, história clínica e exame físico são fortemente recomendáveis, porém com base em estudos de baixa qualidade, por isso o C, porque a melhor qualidade científica é A. São estudos de revisão sistemática com meta-análise, que por sua vez vieram de análise de vários estudos prospectivos randomizados de boa qualidade. O B seria uma qualidade moderada e o C uma baixa qualidade. Então, apesar da qualidade dos estudos não ser alta, é C, o grau de recomendação é 1. Por quê? Porque faltam estudos comparando esse método diagnóstico, história clínica, exame físico, a outros métodos. Talvez esses estudos não surjam, mas nós conseguimos definir o diagnóstico e devemos fazê-lo quase sempre com história clínica e exame físico. Havendo dúvida, aí nós partimos para os exames de imagem. Você vai poder escolher qualquer um dos três, porque os três são recomendáveis 1B. Então, eles são altamente recomendáveis com base numa moderada qualidade científica. Mas são recomendáveis quando o primeiro método não foi suficiente. Eles não são recomendados para todos os casos, apenas para os casos de dúvida. Fechado o diagnóstico do abscesso perianal, nós vamos para o tratamento. E aqui eu imagino que seja o ponto que gere mais dúvidas, mesmo entre profissionais já experientes, porque pode haver uma certa confusão com outras infecções, mas no abscesso perianal, a conduta padrão é a drenagem cirúrgica. Essa conduta deve ser tomada o mais rapidamente possível. Você deve ter ouvido ou visto já essa conduta de esfriar o processo. Digamos, um abscesso que está endurecido, ele não tem aquela área central de flutuação. E aí a ideia seria entrar com antibiótico para aguardar essa flutuação, amadurecer o abscesso. Essa conduta não tem respaldo algum na literatura científica. A indicação precisa é drenagem. Você fez o diagnóstico, está indicada a drenagem do abscesso. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Essa drenagem deve ser preferencialmente realizada no centro cirúrgico. Então, sim, esse paciente precisa ir a um hospital que tenha centro cirúrgico, que tenha o profissional habilitado para fazer a drenagem. Ela deve ser feita sob anestesia, então um bloqueio raquidiano, para que possa se fazer uma boa incisão, a exploração e a lavagem dessa cavidade. É possível algumas vezes fazer uma drenagem no pronto-socorro, numa estrutura de menor porte? É possível, como exceção. Abscessos pequenos e muito superficiais, nós podemos eventualmente fazer uma drenagem sob anestesia local. É possível. Mas, mesmo aqueles abscessos que já tiveram drenagem espontânea, porque isso acontece algumas vezes, o paciente conta que estava doendo muito, que tinha uma nodulação grande e que vazou espontaneamente, a dor dele melhorou quando isso aconteceu. Só que se esse abscesso for grande, o ideal é, mesmo ele tendo drenado espontaneamente, levar o paciente ao centro cirúrgico, porque ele pode ter drenado, mas não de maneira satisfatória. Daqui a alguns dias vai se refazer esse abscesso. Então, o ideal é centro cirúrgico, raquianestesia. E aí nós vamos fazer uma incisão ampla, uma incisão que tenha 1,5 a 2 centímetros pelo menos, uma incisão que permita a passagem do dedo para a gente explorar essa cavidade, quebrar trabéculas, pontes de tecido que existam, e após isso nós vamos lavar com soro fisiológico, com seringa, sob pressão, para que toda essa cavidade seja higienizada de maneira adequada. Quando a gente observa que o soro começa a refluir limpo, é porque fizemos já uma boa drenagem. A incisão é deixada aberta,
porque essa cavidade deve fechar de dentro para fora, uma cicatrização espontânea, portanto a pele deve ser a última camada a cicatrizar para evitar que o abscesso se refaça. E não há indicação de se colocar curativos internos. É até um pouco perigoso, porque alguma gaze pode inadvertidamente ficar retida e essa infecção não vai resolver nunca se isso acontecer. Mas o uso de gases dentro da cavidade pode dificultar, postergar a cicatrização. Então a recomendação atual é de se fazer curativo apenas externo. Então essa conduta de incisão e drenagem, ela é um C. Ela é altamente recomendável com base em estudos de fraca qualidade. Então, você pode se perguntar, mas como é que se recomenda fortemente uma conduta com base em estudos fracos? É porque não existem estudos comparando drenar e não drenar. E esses estudos, eles não acontecerão, porque imagine que você submeta essa pesquisa a um comitê de ética do seu hospital. E não vai ser aprovado, porque não seria considerado ético não drenar um abscesso. Portanto, nós não teremos evidência B ou A para essa conduta, porque nos baseamos apenas em estudos retrospectivos. Então, é altamente recomendável incisão e drenagem. Vamos utilizar antibiótico para esse paciente? E isso também pode ser talvez uma surpresa para muitos, mas não há respaldo na literatura para o uso de antibióticos nos abscessos perianais, falando na maioria dos casos, porque existem exceções em que eles são indicados. Mas para a grande maioria dos pacientes não há embasamento para isso. É 2C, 2, portanto é fracamente recomendado o uso de antibióticos, com base também em C, em estudos retrospectivos, estudos que compararam aqueles que usaram contra aqueles que não usaram e aí observaram o desfecho. Como o desfecho foi o mesmo, não houve mais recidiva do abscesso, não houve mais mortalidade, não houve menor recuperação do paciente sem antibiótico, então chegou-se à conclusão de que as duas condutas são semelhantes. Mas é uma conclusão fraca, porque há um viés aí, nós podemos indicar antibiótico para os pacientes piores e não indicar para aqueles que estão em melhor condição. Então, esses grupos não são exatamente comparáveis. Outra coisa que pode gerar dúvida é se haveria vantagem em coletar material, pus, para fazer cultura e antibiograma dessa coleção. Também não há indicação para essa conduta, isso também é 2B. Então, fracamente recomendável, com base numa evidência moderada. Por quê? Porque a grande maioria dos abscessos perianais ocorrem em pessoas que estão na comunidade, pessoas saudáveis, rígidas, que desenvolvem um abscesso e que vão agora ser tratados. Portanto, quais são as bactérias que nós esperamos encontrar nesses abscessos? As culturas realizadas mostraram isso. São as bactérias da própria flora intestinal, gram-negativos, anaeróbios, e portanto a drenagem simples vai resolver. Mas abscessos que recidivam, nesse caso, nós podemos e devemos fazer coleta para cultura, porque talvez seja um agente microbiano diferente do usual. Pacientes imunodeprimidos também poderiam ser submetidos à coleta de material para cultura. Aliás, falando em imunossuprimidos, esse é o grupo de pacientes que teria indicação precisa de antibióticos. Então a gente não indica para a maioria dos casos, mas aqueles que têm algum fator de imunossupressão, esses poderiam se beneficiar do uso de antibióticos. A verdade é que não há uma clara contraindicação para o uso de antibióticos. A maioria usa na prática por 5 a 7 dias, não há nenhum prejuízo nessa conduta, apenas que eu queria deixar claro é que não há embasamento para fazê-la. Nós podemos não fazer o uso de antibiótico. E por fim,
eu queria te falar sobre uma conduta que talvez até um pouco perigosa a depender de quem a executa. Não sei se você sabe, mas de cada 3 pessoas com abscesso perianal, uma delas vai evoluir com fístula perianal. Por melhor que seja o tratamento, de cada 3, um evolui com fístula perianal. Só que não depende de nós, não depende da conduta que nós realizamos, se haverá o surgimento da fístula ou não. Para evitar o surgimento da fístula, o que alguns têm indicado? Que no momento da drenagem do abscesso, então imagine, você tem um orifício por onde você está drenando a sua incisão, você passa um probe e identifica um orifício dentro do ânus. Portanto, é um trajeto fistuloso, ou que seria no futuro um trajeto fistuloso. Se você abrir essa área, se fizer uma fistulotomia, com certeza você vai prevenir a formação de fístula e vai prevenir a recidiva do abscesso. Mas há um problema. Para fazer isso, quase sempre uma parte do esfíncter é seccionada. E isso pode acarretar incontinência fecal. Então essa conduta de fistulotomia no momento que se faz a drenagem do abscesso, ela pode ser utilizada por pessoas experientes, por proctologistas que conheçam bem a anatomia e que saibam avaliar o quanto de esfíncter é possível seccionar sem grande prejuízo ao doente. Na dúvida, não fazer. Fazer apenas a drenagem, que o paciente vai se beneficiar muito dessa conduta e não haverá nenhum prejuízo à sua função esfincteriana. Então esses são os pontos mais relevantes que eu queria trazer para você, refletir aí sobre os abscessos perianais, que são uma afecção muito comum no pronto atendimento, nas UPAs, e esse tema, abscessos perianais e muitos outros temas da coloproctologia, eles constam numa obra que nós estamos lançando, que é Coloproctologia Baseada em Evidências, um livro escrito por mim que traz 21 temas, 21 assuntos da coloproctologia abordados de uma forma muito simples, muito direta e objetiva, analisando como fazer o diagnóstico e qual a conduta terapêutica frente a essas situações e qual o melhor segmento para esses pacientes. Nós começamos cada capítulo desse livro já apresentando, logo após o título, qual é a conduta diagnóstica com o seu nível de evidência e grau de recomendação. Em seguida, qual a conduta terapêutica, também com grau de recomendação, nível de evidência, e depois o segmento dos pacientes. Então, se você estiver com pouco tempo, você lê apenas essa parte inicial e já vê quais são os tópicos que você deve executar, sabendo o que é muito ou pouco recomendável, seja para o diagnóstico, seja para a conduta. E segue-se, obviamente, um texto elucidando, esclarecendo, apresentando as melhores evidências. Então, nessa obra, nós trazemos o que há de melhor em termos de evidência científica, de forma simples e objetiva. Não é um tratado de coloproctologia, existem vários e muito bons para um outro tipo de estudo, um estudo mais detalhado, mais pormenorizado, mas a nossa intenção com esse livro foi permitir uma pesquisa rápida e para complementar o conhecimento daqueles jovens médicos que estão iniciando a sua vida profissional, fazendo plantões, os cirurgiões gerais que estão também na ativa e ainda não se definiram bem, às vezes, quanto à subespecialidade, e os jovens coloproctologistas, para que tenham uma ferramenta a mais para ajudá-los e guiá-los no seu trabalho no dia a dia. Espero que aproveitem esse vídeo e o livro e nos encontramos em próximos vídeos no futuro. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.